Conheça agora o segredo que parece simples, mas muda vidas. E se eu te dissesse que aquilo que você finge ser com convicção pode um dia se tornar a sua realidade? Essa é uma pergunta que provoca, porque no fundo, todos nós já fingimos alguma coisa. Fingimos estar bem quando não estamos. Fingimos ter força quando estamos em pedaços por dentro. Fingimos confiança quando a insegurança nos domina. E de alguma forma, com o tempo, começamos a nos tornar aquilo que repetimos. Parece estranho? Pois esse é um dos segredos mais antigos da mente humana. Não é mágica, não é superstição. É uma lei invisível que sempre esteve operando, quer você perceba ou não. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia: "A vida de um homem é o que os seus pensamentos constroem." Essa frase atravessou séculos porque carrega uma verdade dura e ao mesmo tempo libertadora. Você é aquilo que cultiva em silêncio dentro da sua mente. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas usa esse poder contra si mesmas. Repare, quantas vezes você mesmo já se pegou pensando: "Eu não consigo. Isso não é para mim, sou azarado, nada dá certo comigo." Essas frases parecem pequenas, mas funcionam como ordens invisíveis para o subconsciente. A mente aceita, o corpo reage e a vida apenas confirma. Epicteto, outro grande filósofo estoico, dizia: "Não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos delas." E isso é poderoso demais. Porque, no fundo, não é o mundo externo que nos prende, é a história que contamos sobre nós mesmos, repetida tantas vezes que passa a parecer verdade. Agora pense comigo, se é possível se sabotar repetindo mentiras negativas, por que não seria possível criar uma vida nova repetindo verdades elevadas? Por que não usar esse mesmo mecanismo para nos transformar em quem realmente queremos ser? Aqui entra a parte mais importante. Você não está aqui por acaso. Talvez tenha caído neste vídeo de forma aleatória, mas eu acredito que nada é aleatório. Se você está ouvindo essas palavras, é porque dentro de você existe uma voz silenciosa dizendo que nasceu para algo maior. Existe um impulso interno que pede por transformação. Existe uma riqueza invisível tentando emergir de dentro para fora. A Bíblia já dizia em Provérbios 23:7, "Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é." E isso significa que a vida começa no invisível. A realidade nasce primeiro como uma imagem dentro de você e só depois floresce no mundo externo. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, aprendeu isso de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Carnegie disse a ele: "Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar." Essa é a frase que marcou gerações, porque revelou algo simples, mas profundo. Você se torna aquilo que acredita ser. E aqui está o ponto crucial. Acreditar não é apenas um pensamento solto, é repetir até que se torne identidade, é sentir até que se torne verdade, é encarnar a nova versão de si mesmo antes mesmo dela existir no mundo externo. A ciência confirma, o cérebro não distingue uma realidade externa de uma imaginação sentida com emoção. Ou seja, quando você imagina com intensidade que já é próspero, amado ou confiante, o cérebro aceita como real. Ele cria novas conexões, ele reorganiza o corpo. Ele começa a te transformar de dentro para fora. Isso não é filosofia vazia. É ciência, é espiritualidade, é vida prática. E nesse momento eu quero te convidar a refletir profundamente. O que você tem imaginado sobre si mesmo? Porque o que você imagina não é só um pensamento solto, é uma ordem para a sua mente. É uma senha silenciosa que começa a moldar sua realidade. Respire fundo agora. Imagine o que você mais deseja se tornar. Um profissional confiante,
Uma pessoa em paz? Alguém capaz de prover, de amar, de se sentir inteiro? Imagine, sinta. Porque o que você sente com convicção hoje pode ser o que você viverá amanhã. E aqui está o primeiro presente. Apenas por estar ouvindo essa mensagem, você já está começando a mudar a frequência do que alimenta a sua mente. Você já está saindo do automático da autossabotagem para um estado consciente de escolha. Se isso já tocou algo dentro de você, comente aqui embaixo. Eu confio no processo divino. Não é apenas um comentário, é um pacto silencioso. É você reafirmando que está disposto a se abrir para uma nova realidade. Em 1908, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill recebeu uma missão que mudaria não apenas a sua vida, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele foi enviado para entrevistar Andrew Carnegie, o magnata do aço, um dos homens mais ricos e influentes da sua época. Mas Carnegie não estava interessado apenas em falar de riqueza material. Ele queria transmitir algo muito maior, um segredo invisível que havia guiado sua jornada até o topo. Durante aquela conversa, Carnegie olhou nos olhos de Hill e disse: "Existe uma força mental invisível que governa tudo o que um homem alcança. Se você aprender a controlar essa força, nada será impossível." Essas palavras não foram apenas inspiração, elas foram um chamado. Carnegie propôs a Hill um desafio ousado: dedicar os próximos 20 anos da sua vida a estudar os homens mais bem-sucedidos da América. Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, entre tantos outros, para descobrir qual era o padrão invisível que unia todos eles. E Hill aceitou. Esse foi o nascimento de uma das maiores investigações já feitas sobre a mente humana, o sucesso e o poder da fé. Mas logo ficou claro para Hill que o segredo não estava apenas no esforço físico ou na inteligência. Estava na forma como esses homens pensavam. Eles não apenas desejavam algo, eles já se viam vivendo aquilo. Antes de terem resultados concretos, já tinham uma imagem mental clara do que buscavam. Antes de serem milionários, já pensavam como milionários. Antes de criar invenções revolucionárias, já se viam como capazes de mudar o mundo. Carnegie e Hill descobriram que o sucesso não começa com o mundo externo, começa com a imaginação. Começa com a capacidade de encarnar mentalmente aquilo que você ainda não é, mas que deseja se tornar. Epicteto, o filósofo estoico, nos lembra: primeiro diga a si mesmo o que deseja ser, depois faça o que precisa ser feito. Percebe a conexão? O segredo é decidir internamente quem você é, antes mesmo de ter as provas externas disso. E aqui está o detalhe que muda tudo. Fingir com convicção não é se enganar, não é mentir para si mesmo. É antecipar a verdade que já existe dentro de você, mas ainda não floresceu. É viver hoje como se aquilo que você busca já tivesse sido realizado, porque no plano invisível já foi. A Bíblia confirma esse princípio em Romanos 4:17. Chame à existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso não é um jogo de palavras, é uma lei espiritual e mental. É a base de toda a transformação. Napoleon Hill passou a vida ensinando isso. Ele dizia que o primeiro passo para qualquer conquista é sempre mental. Você não precisa esperar ter dinheiro para se sentir próspero. Não precisa esperar reconhecimento para se sentir valioso. Não precisa esperar a mudança externa para viver a mudança interna. Você pode alinhar a sua mente agora mesmo com a realidade que deseja. E aqui entra um ponto que os estoicos já sabiam.
O verdadeiro poder não está no controle do mundo externo, mas no governo da sua própria mente. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a sua força. Percebe como tudo se conecta? Os grandes nomes da filosofia, da espiritualidade e até da ciência moderna estão falando a mesma coisa, cada um ao seu modo. A transformação começa dentro. Agora imagine comigo, tudo o que existe hoje, aviões, internet, arranha-céus, empresas bilionárias, começou primeiro na mente de alguém. Antes de se tornarem realidade, eram apenas imagens invisíveis na imaginação de uma pessoa comum. Esse é o laboratório silencioso da mente. Esse é o espaço onde o impossível começa a ganhar forma. Hill dizia: a imaginação é o laboratório da mente, onde são moldados todos os planos para o sucesso. Ele sabia que quem domina a imaginação domina o próprio destino, mas existe um detalhe fundamental que separa o simples devaneio da verdadeira criação: emoção. Não basta visualizar, é preciso sentir. Sentir como se já fosse verdade, porque é o sentimento que ativa o subconsciente, é o sentimento que gera vibração, é a vibração que atrai, é como plantar uma semente. Visualizar é colocar a semente no solo, mas sentir é regar, aquecer, nutrir. Sem emoção, a semente seca. Com emoção, ela floresce. Agora faça uma pausa comigo. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine a vida que você deseja, a paz que busca, a prosperidade que sonha, a saúde que anseia. Mas não apenas imagine, sinta. Respire como se já estivesse vivendo isso. Sinta a tranquilidade, a confiança, a abundância. O que você sente agora é o que começa a reprogramar a sua mente. A neurociência chama isso de plasticidade neural. A capacidade do cérebro de se reconfigurar a partir de novos estímulos mentais. Ou seja, cada vez que você imagina com emoção, está literalmente redesenhando as conexões do seu cérebro. E aqui está a grande notícia. Você pode começar agora mesmo. Não precisa esperar nada mudar lá fora. O primeiro passo é sempre interno. E quero te propor algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários a frase: eu confio no processo divino. Pode parecer pequeno, mas não é. Essa frase é uma ordem para a sua mente. É um decreto silencioso. É um ato de fé. Napoleon Hill começou a sua jornada ouvindo o segredo de Carnegie. Hoje, você está ouvindo esse mesmo segredo, mas com uma responsabilidade: colocá-lo em prática. Fingir com fé até que se torne verdade. Não como engano, mas como antecipação daquilo que já é seu. E se isso já está fazendo sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Você pode ser o canal silencioso de transformação na vida de outra pessoa. Há um inimigo silencioso que habita dentro de nós. Ele não aparece com violência, não chega gritando, não se apresenta como um monstro terrível. Ele vem disfarçado de lógica, de prudência, de realismo. Esse inimigo se chama autossabotagem. A autossabotagem é a voz interna que repete todos os dias: você não é capaz. Isso não é para você. Você nunca vai conseguir. Não adianta tentar. Essas frases parecem inofensivas, mas não são. Elas funcionam como códigos invisíveis, programações que o subconsciente aceita como ordens. E o resultado é sempre o mesmo. Você vive abaixo do seu verdadeiro potencial, acreditando em mentiras que se repetem até parecerem verdades. Sêneca, o grande filósofo estoico, já alertava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que a autossabotagem faz. Cria sofrimentos antecipados, fabrica derrotas que ainda não aconteceram, paralisa você antes mesmo de dar o primeiro passo. Agora pense, quantas oportunidades você já deixou escapar porque acreditou na voz da dúvida?
Quantos relacionamentos, quantos projetos, quantos sonhos morreram antes de nascer porque você se convenceu de que não era possível? Esse é o peso da autossabotagem. Não é o mundo que nos limita, somos nós que aceitamos viver limitados. Mas existe uma boa notícia. Da mesma forma que uma crença negativa pode ser instalada, ela também pode ser removida e substituída por algo mais forte. Tudo começa com consciência. Quando você começa a observar seus próprios pensamentos, algo muda. Você percebe que não é obrigado a acreditar em tudo que sua mente diz. Epicteto dizia: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Ou seja, não é o problema externo que nos destrói, mas a forma como interpretamos esse problema dentro da mente. Quando você muda a interpretação, muda o peso. É aqui que entra o poder da substituição de paradigmas. Sempre que um pensamento limitador surgir, eu não consigo. Troque imediatamente por outro. Eu estou aprendendo. Sempre que ouvir dentro de si, eu não mereço, responda: eu sou digno da abundância que Deus criou. Esse simples ato de trocar pensamentos abre um novo caminho no cérebro. A neurociência confirma: cada repetição cria novas conexões neurais. E com o tempo, essas conexões se tornam automáticas. Bob Proctor viveu isso. Ele era um jovem comum, preso em dívidas, sem perspectivas. Sua mente estava programada para a escassez, até que encontrou um exemplar do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e decidiu aplicar. Ele começou a fingir que já era próspero, andava como alguém rico, pensava como alguém confiante, se comportava como se já tivesse alcançado tudo aquilo que desejava. No começo, parecia estranho. O mundo ao redor não havia mudado, mas dentro dele, algo estava nascendo. E essa transformação interior foi suficiente para que, em poucos anos, ele saísse da pobreza e se tornasse um dos maiores mentores do mundo em mentalidade e sucesso. Qual foi o segredo? Ele entendeu que a mente subconsciente não precisa de provas, ela precisa de comandos. E esses comandos são dados pela repetição carregada de emoção. Quando você repete algo todos os dias com sentimento, a mente aceita como verdade. A Bíblia confirma isso em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será. A chave não é apenas pedir, é acreditar como se já tivesse recebido. Perceba, a autossabotagem é um tipo de fé invertida. É acreditar com intensidade naquilo que você não quer viver. É declarar com pensamentos e emoções que a derrota é o seu destino. E como Deus nos deu o livre-arbítrio, até para escolher o que pensar, Ele respeita o que você emite. Por isso, Jesus dizia: seja feito conforme a tua fé. Se a sua fé está no medo, na limitação, na escassez, é isso que será feito. Mas se a sua fé está na abundância, na confiança e na certeza, essa será a realidade que florescerá. E aqui eu quero falar com você diretamente. Quantas vezes você se tratou com palavras de desprezo? Quantas vezes você alimentou dentro de si a ideia de que não era suficiente? E se a partir de hoje você decidir parar, e se escolher usar a sua imaginação para criar em vez de destruir? Marco Aurélio dizia: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Isso significa que pouco a pouco você se torna aquilo que pensa constantemente. Então, eu quero que agora, junto comigo, você declare uma nova verdade. Escreva aqui nos comentários: eu elimino todo padrão de escassez da minha mente. Essa frase não é apenas um conjunto de palavras, é um comando, é um pacto silencioso com a sua própria transformação. Se você sentir que essa mensagem está fazendo sentido, compartilhe com alguém que precisa dessa lembrança. Você pode ser o canal de transformação silenciosa na vida de outra pessoa. A autossabotagem
não é o seu destino. É apenas um hábito mental. E hábitos podem ser mudados. Você não precisa mais viver repetindo histórias de fracasso. Pode começar agora mesmo a escrever uma nova narrativa. O inimigo invisível perde o poder quando é exposto à luz da consciência. E a sua vida começa a mudar quando você assume o poder de escolher novos pensamentos. Porque no final, não é o mundo que define quem você é. É você quem decide qual história vai repetir até se tornar real. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os maiores realizadores da história. Homens como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. O que ele descobriu não foi sorte, não foi acaso. Foi um padrão, um conjunto de princípios que se repetia na vida de todos eles. E desses princípios, 3 se destacavam como os mais importantes, os verdadeiros pilares da transformação. O primeiro pilar é o desejo ardente. O segundo é a substituição de paradigmas. E o terceiro é a aliança com mentes elevadas, aquilo que Hill chamava de mastermind. Esses 3 elementos, quando unidos, criam uma identidade tão forte que a realidade não pode ignorar. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro elemento é o desejo ardente. Desejo não é uma vontade fraca, não é um seria bom se acontecesse. Desejo ardente é fogo interior. É olhar para um sonho e dizer: isso é meu, eu não aceito menos. Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Não um desejo qualquer, mas um desejo ardente, definido, persistente. Os estoicos falavam da mesma forma, mas com outras palavras. Para eles, a virtude era o desejo mais elevado, a chama que orientava todas as escolhas. Marco Aurélio lembrava: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram, ela permanece firme enquanto a espuma se dissipa ao seu redor. Esse é o espírito do desejo ardente. É algo que não se apaga quando encontra obstáculos. Pelo contrário, os obstáculos alimentam a determinação. Agora eu te pergunto, o que você realmente deseja? Não o que acha bonito falar, não o que os outros esperam de você, mas o que sua alma realmente anseia. Esse é o desejo que precisa ser nutrido. O segundo elemento é a substituição de paradigmas. Um paradigma é um conjunto de crenças e padrões mentais que operam como um piloto automático. É ele que dita como você pensa, sente e reage à vida. A boa notícia é que paradigmas não são verdades absolutas. São apenas hábitos mentais programados. E o que foi programado pode ser reprogramado. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo é justamente aprender a escolher quais pensamentos você aceita e quais rejeita. A neurociência chama esse processo de reforço neural. Cada vez que você repete um novo pensamento com emoção, você fortalece uma nova conexão no cérebro. E com o tempo, essa conexão se torna o novo padrão. Por isso, se antes você repetia frases como "eu não consigo", agora precisa substituir por "eu estou em transformação". Se antes dizia "é difícil demais", troque por "estou aprendendo a prosperar". Cada frase nova é como uma semente lançada no solo fértil da mente. E quanto mais emoção você coloca, mais rápido essa semente germina. Aqui, quero que você declare uma nova escolha. Escreva nos comentários: eu escolho reprogramar minha mente para a abundância. Essa não é apenas uma frase solta. É um decreto, uma decisão silenciosa que começa a abrir espaço para o novo. O terceiro elemento é a aliança com mentes elevadas. Napoleon Hill chamava isso de mastermind. Ele dizia: nenhum grande feito foi alcançado sem a colaboração de mentes alinhadas. E é verdade. Você já percebeu como a sua energia muda dependendo das pessoas com quem convive? Quando você anda com pessoas negativas, que reclamam de tudo, sua mente se fecha, sua fé enfraquece,
sua visão encolhe. Agora, observe o oposto. Quando você se aproxima de pessoas que já vivem aquilo que você deseja, sua mente se expande. Sua fé se fortalece, suas ideias florescem. Isso não é coincidência, é o poder dos neurônios espelho. Seu cérebro foi projetado para copiar comportamentos, emoções e até decisões das pessoas ao seu redor. A Bíblia confirma em Provérbios 13:20: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Marco Aurélio dizia: conviva com aqueles que podem fazer de você uma pessoa melhor. Percebe como tudo se conecta? A escolha de quem você deixa entrar no seu círculo é uma das decisões mais espirituais e estratégicas da sua vida. Mas talvez você me diga: eu não tenho pessoas assim por perto. E eu te respondo: você pode criar esse círculo no mundo digital. Pode assistir a vídeos como este, ler livros que elevam sua mente, ouvir áudios de mentores que já vibram na frequência que você deseja alcançar. Isso já é mastermind. Você já está reprogramando sua mente pela exposição a um novo modelo. E quanto mais constante for essa exposição, mais rápido a sua mente vai espelhar esse padrão. A união dos 3 pilares. Desejo ardente acende a chama. Substituição de paradigmas constrói a nova estrutura mental. E a aliança com mentes elevadas mantém você firme no caminho. Esses 3 pilares juntos criam um campo de força interior tão poderoso que a realidade não pode resistir. O universo não responde ao que você pede de forma vaga. Ele responde àquilo que você vibra com clareza e constância. E aqui está o chamado deste bloco. Escolha um desses pilares para começar hoje, não amanhã. Hoje, talvez seja declarar o seu desejo verdadeiro. Talvez seja substituir um pensamento negativo que você repete há anos. Talvez seja se afastar de quem drena sua energia e se aproximar de conteúdos que elevam. O que importa é dar o primeiro passo, porque cada passo é um tijolo na construção da nova identidade que você está criando. Se essa mensagem fez sentido para você até aqui, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Você pode ser o canal de expansão silenciosa na vida de outra pessoa. Até aqui, você já percebeu que a transformação não começa fora, mas dentro, que os pensamentos moldam a vida, que a autossabotagem pode ser substituída, que existem 3 pilares que sustentam qualquer mudança verdadeira. Mas chega um ponto em que surge a pergunta: como aplicar isso na prática, no meu dia a dia? E é aqui que muitos se perdem, porque acham que basta ler uma frase inspiradora, assistir a um vídeo motivador ou repetir uma frase uma vez. Mas a mente não se transforma com uma ação isolada. A mente muda com repetição, emoção e disciplina. O segredo está nos rituais diários. O que você faz todos os dias, mesmo que por poucos minutos, vale infinitamente mais do que algo que você faz de vez em quando. É na constância que o subconsciente se convence. Por isso, quero te apresentar 3 rituais simples, mas poderosos, que você pode começar a aplicar hoje. São práticas que unem ciência, espiritualidade e filosofia estoica. Ritual da manhã. Imaginar com clareza. Ao acordar, sua mente está mais aberta. Nesse momento, o subconsciente ainda está em estado receptivo, como uma terra fértil pronta para receber sementes. É o melhor momento para plantar imagens novas. Feche os olhos por 5 minutos e imagine a vida que deseja. Não apenas veja como um filme distante. Entre na cena. Imagine os detalhes, o ambiente, as pessoas, os sons, até os cheiros. E principalmente, imagine o que você sente vivendo aquilo. Se o seu desejo é prosperidade, imagine o alívio de ver dívidas quitadas. O sorriso de alguém da sua família, recebendo um presente que você pôde dar, a tranquilidade de ter liberdade financeira. Se o seu desejo é paz interior, imagine o silêncio profundo da sua mente.
o corpo leve, a sensação de estar inteiro consigo mesmo. Esse ritual não é fantasia, é treino mental. A neurociência chama isso de visualização criativa. Estudos mostram que o cérebro ativa as mesmas áreas quando você imagina com intensidade e quando vive a experiência real. Isso significa que, ao imaginar, você já está treinando sua mente e seu corpo para aquela realidade. Marco Aurélio dizia: a alma se colore com a cor dos seus pensamentos. Quando você começa o dia pintando a alma com imagens de vitória, confiança e serenidade, você já sai de casa em outra frequência. Ritual durante o dia, agir como se já fosse real. Esse é o ponto mais difícil para muitos, porque a tendência natural é esperar que o mundo mude primeiro para só então mudar o comportamento. Mas o segredo é o contrário. Você age como se já fosse real, e o mundo responde a essa postura. É isso que significa fingir com fé. Não é se enganar, é antecipar, é alinhar sua identidade com a realidade que você deseja. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que deseja ser, depois faça o que precisa ser feito. Então, se deseja ser próspero, comece a tomar decisões como alguém próspero. Se deseja ser confiante, erga os ombros, fale com clareza, mantenha contato visual. Se deseja ser uma pessoa calma, haja com calma, mesmo em meio ao caos. Essas pequenas ações são como fios que vão tecendo a nova identidade. No começo pode parecer estranho, mas com o tempo se torna natural. A Bíblia confirma em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes. E assim será. Não é vai ser, é já recebestes. A postura vem antes do resultado. Ritual da noite, reafirmar antes de dormir. À noite, antes de dormir, o subconsciente também está aberto. É o momento em que a mente começa a se desligar do mundo externo e se conecta ao mundo interno. E é aí que você pode encerrar o dia enviando uma ordem clara para o subconsciente. Feche os olhos, reviva mentalmente as imagens que você criou de manhã. Sinta de novo, mas dessa vez com ainda mais emoção. E depois declare uma frase de poder, algo que firme sua escolha. Pode ser: eu me recuso a aceitar qualquer realidade menor que esta. Essa frase funciona como um decreto silencioso. É como encerrar o dia, entregando ao subconsciente uma instrução para trabalhar enquanto você dorme. E lembre-se, o subconsciente nunca descansa. Ele opera 24 horas por dia. Por isso, o que você coloca nele antes de dormir tem um impacto enorme. A emoção como chave. Em todos esses rituais existe um segredo central: emoção. Sem emoção, a frase é apenas som. Sem emoção, a imagem é apenas devaneio. É a emoção que grava a ordem no subconsciente. Por isso, quando repetir algo como eu sou próspero, feche os olhos e sinta. Imagine o extrato bancário positivo, veja a casa dos seus sonhos, sinta o coração em paz. A emoção é a energia que magnetiza o pensamento. Jesus dizia em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. E crer não é apenas pensar, é sentir como se já fosse real, a repetição como disciplina. O último ingrediente é a repetição. A mente não muda com uma frase dita uma vez, a mente muda com o hábito, com a disciplina de repetir todos os dias, até que se torne automático. Os estoicos chamavam isso de treino da alma. Eles repetiam diariamente reflexões, anotações, meditações. Marco Aurélio escrevia em seu diário não porque já era sábio, mas porque queria se tornar. Você também pode treinar a sua mente todos os dias, até que os novos pensamentos se tornem naturais. Uma escolha simples. Agora talvez você esteja pensando, mas isso é difícil. E se eu esquecer? E se eu não sentir nada?
E eu te digo, comece pequeno, não espere perfeição. O que importa é a constância. 5 minutos de prática sincera todos os dias valem mais do que 1 hora de esforço isolado. A transformação não é um raio que cai de repente. É uma chama que se acende pouco a pouco até iluminar tudo. Então, escolha uma área da sua vida hoje: finanças, saúde, relacionamentos, paz interior, e comece. Não amanhã, hoje. Porque cada repetição é um passo em direção à sua nova identidade. Se essa mensagem fez sentido, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa prática. Às vezes, um simples convite pode abrir portas de transformação em outra vida. Talvez você ainda esteja se perguntando, mas será que isso funciona mesmo? Será que não é apenas uma ilusão, um jogo de palavras bonitas? E eu entendo essa dúvida, porque o mundo lá fora vai sempre tentar te convencer de que você é o que tem hoje, o que conquistou até aqui, o que a sociedade rotulou em você. Mas aqui está a verdade silenciosa. O universo não responde ao que você deseja, responde ao que você é por dentro. Provérbios 23:7 já dizia: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Marco Aurélio confirmava: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. E a neurociência prova: a mente molda o cérebro, e o cérebro molda o corpo, que molda as escolhas, que moldam a realidade. Ou seja, a vida não começa lá fora, ela começa dentro. E isso traz uma responsabilidade, mas também uma liberdade. A responsabilidade de cuidar do que você pensa e sente, e a liberdade de escolher, a qualquer momento, uma nova identidade. A autossabotagem pode ter sido a sua rotina até hoje. Você pode ter vivido anos repetindo frases negativas, se diminuindo, se comparando, se sentindo pequeno. Mas nada disso define quem você é. O que define quem você é a escolha que faz agora. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo é justamente isso: escolher o que cultivar dentro da mente, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E aqui eu quero que você respire fundo e entenda: você já é aquilo que escolhe ser por dentro. Se por dentro você se vê como próspero, confiante, amado, íntegro, é isso que, cedo ou tarde, o mundo vai refletir de volta. Se por dentro você insiste em se ver como derrotado, frágil, sem valor, também será isso que o mundo confirmará. Essa é uma das leis mais sutis e mais poderosas da existência. Você não atrai o que deseja com palavras soltas. Você atrai aquilo que reafirma com constância, emoção e intenção. A Bíblia ensina em Romanos 4:17: chame à existência as coisas que não existem como se já existissem. Esse é o segredo não revelado da manifestação. Viver como quem já tem, agir como quem já é, vibrar como quem já alcançou. E eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar o rumo da sua vida. Qual imagem você vai começar a cultivar dentro de si a partir de hoje? A imagem da escassez ou a imagem da abundância? A imagem do medo ou a imagem da confiança? A imagem da derrota ou a imagem da vitória? Essa escolha é sua, sempre foi. Marco Aurélio lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E Jesus dizia: se creres, verás a glória de Deus. Está tudo conectado. Filosofia, ciência e fé apontam para o mesmo caminho. O poder está dentro. Agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Escreva aqui nos comentários: eu vibro na frequência da minha nova realidade. Essa frase é mais do que um comentário, é um decreto vibracional. É como uma senha para o invisível. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Existe uma força maior que te guia, que te sustenta, que confirma cada passo que você dá em direção à sua melhor versão.
Confie nesse processo. Confie em Deus. Confie na sua capacidade de se transformar. Se essa mensagem falou com a sua alma, se acendeu em você uma esperança, não deixe isso morrer quando o vídeo acabar. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dela. Você pode ser o canal silencioso de transformação na vida de outra pessoa. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se agora no canal Invulnerável. Aqui, cada vídeo é uma semente de transformação. Cada palavra é um convite ao silêncio, à serenidade, à força interior. Sua inscrição não é apenas um gesto, é um pacto consigo mesmo. O pacto de escolher viver com sabedoria, fé e propósito. Porque a realidade externa sempre segue a identidade interna. Fingir com fé não é enganar a si mesmo, é antecipar aquilo que já existe dentro de você. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e perceber que nunca estava fingindo. Estava apenas treinando a sua mente para se alinhar ao que Deus já havia colocado no seu coração. Então guarde isso. Você já é aquilo que escolhe ser. O universo apenas confirma.